Olá, nação, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma simulação então para o Campeonato Mundial de Clubes, para essas oitavas de final. Tá faltando agora só 2 jogos, só que ainda vai começar daqui a pouco às 22 horas, mas eu vou fazer com vocês uma simulação. Rapidamente falar sobre os grupos. Grupo A, Palmeiras, Inter Miami, Porto, Al Ahly. Decepção aqui foi o Porto, todo mundo esperando que o Porto conseguisse a primeira colocação e o Palmeiras segundo. O Porto não conseguiu nenhum nem outro, foi eliminado, tá? Foi um dos piores jogos que eu vi, foram os jogos do Porto, dá vontade de meter uma faca nos olhos, tá? Muito ruim mesmo o time do Porto. E o pessoal fala que o campeonato português é melhor que o brasileiro. Ah, o Palmeiras empatou com o Porto, pelo amor de Deus, tá? Time fraquíssimo do Porto. Grupo B, Paris Saint-Germain, PSG, Botafogo, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, que é o protetor solar, não é isso? Esse daqui não, isso aqui é o shampoo, Seattle Sounders. O que acontece? Aqui a lógica seria Paris Saint-Germain em primeiro e Atlético de Madrid em segundo. Botafogo se classificou em segundo graças àquela vitória que ele teve no Paris Saint-Germain, tá? Porque o Botafogo jogou pra caramba. Não foi muito bem isso daí que eu vi. O pessoal tem medinho de falar, mas eu falo mesmo. O Botafogo pegou e deu um chute, fez o gol e botou todo mundo lá atrás, tá? Até o presidente, o Texor, todo mundo ficou lá fechando, todo mundo na defesa. Mas aí o Botafogo então conseguiu se defender bem. Sim, conseguiu se defender bem, mas você vê que o Botafogo não jogou para ganhar, fez um gol e se entrincheirou, perfeito? Diferentemente do Flamengo, que a gente vai pegar e falar logo mais. Mas isso é Flamengo. Tô falando sem clubismo, tá? Para mim aqui seria PSG, Atlético de Madrid, Botafogo em terceiro e Seattle Sounders em quarto. Botafogo se classificou em segundo, e se o Atlético de Madrid tivesse feito a lição de casa dele, tá? O Atlético de Madrid na última rodada pegou aqui o Botafogo, venceu de 1-0. Se o Botafogo tivesse perdido de 2-0, tava fora, tá? Não era isso? Era. Se o Botafogo tivesse tomado mais um golzinho aqui, tava fora, tá? Grupo C, Benfica, Bayern, Boca Juniors e Auckland City. Auckland City, o pessoal, um era professor, outro dali era vendedor de seguros e o caramba. Para você ver, era um time semi-profissional, não é nem profissional o time do Auckland City, lá da Nova Zelândia. O Auckland City conseguiu a façanha de empatar com todo o poderoso Boca Juniors, que foi a decepção do Grupo C. Auckland City, para vocês terem uma noção, tomou de 10-0 do Bayern, tomou de 6-0 do Benfica, aí pega o Boca Juniors 1-1. A lógica aqui para mim era Bayern em primeiro, Benfica em segundo e o Boca Juniors obviamente em terceiro. Estou falando que a decepção foi o Boca, porque o Boca Juniors pega e empata de 1-1 com o Auckland City, tá bom? E se tivesse, se o Boca Juniors tivesse vencido o Auckland City, iria para 4 pontos, assim mesmo não se classificaria, tá? Então a decepção para mim foi o Boca Juniors por ter empatado com o Auckland City. Agora, seguindo, grupo D do Flamengo. Flamengo, Chelsea, o Esperança da Tunísia e Los Angeles FC. Tô falando que eu tô fazendo sem clubismo, tá? Sem clubismo, para mim aqui o ideal que tava todo mundo esperando e aguardando era Chelsea primeiro, Flamengo segundo. Todo mundo tava esperando. A ordem aqui seria Chelsea, Flamengo, Esperança e o Los Angeles, tá? O Flamengo venceu o Chelsea. Aí você vai falar, igual o Botafogo, encontrou um gol e aí pegou e venceu. Não, o Flamengo tomou um gol e virou para 3-1, tá? Mas teve um jogador expulso do Chelsea. Quando teve um jogador expulso do Chelsea, o Flamengo já tinha virado o jogo para 2-1. E o Flamengo foi dominador do jogo do primeiro minuto até o último minuto. Do primeiro minuto até o minuto 90 do jogo, o Flamengo dominou as ações, perdeu gol pra caramba. Se fosse o placar moral ali, era para ter sido uns 4-5 Flamengo mole, tá? Mole. Mas o Flamengo pegou e passou em primeiro. No grupo E, Internacional, Monterrey, River Plate e o Urawa, o Red Diamonds, vamos botar assim. Aqui a surpresa foi essa inversão, né? Do Monterrey se classificar em segundo e o River Plate pegar e ficar em terceiro eliminado, tá? O interessante aqui que o pessoal tava todo mundo esperando era Internacional, em segundo River Plate, Monterrey em terceiro, tá? Mas o River Plate decepção também. Ou seja, dos 6 sul-americanos,
Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Boca Juniors e River Plate, só tem, da América do Sul, só tem os brasileiros, são os 4. Os argentinos todos eliminados. Então, grupo E, o certo seria Internacional e River Plate. No grupo F, Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundown, que é o protetor solar, e o Hyundai, Ulsan Hyundai. O ideal aqui seria essa amostragem mesmo, Borussia e Fluminense, porque essa daqui foi uma das chaves mais tranquilas e fáceis que teve aqui no grupo do Mundial de Clubes, tá? Borussia não é esse time todo, para você ver. O Fluminense deu um sufoco, ficou 0-0 na primeira rodada, tá? Aqui, ó, 0-0, Fluminense e Borussia, 0-0. Fluminense não jogou isso tudo não, tá? O Fluminense pegou na segunda rodada ali, venceu o Ulsan Hyundai, tá? Na segunda rodada, mas vamos parar e vamos pensar. Os caras jogaram contra o time do TBS, o pessoal lá do Dorama. E ainda tomou uma virada. Tava 1-0 Fluminense, eles viraram para 2-1 e perderam 2 gols na cara. Se os caras fossem um pouquinho mais eficientes no ataque, o Fluminense já tinha tomado mais 2 gols dos coreanos, seria 4-1. O Fluminense não ia conseguir pegar e retornar. Mesmo assim, o Fluminense poderia se classificar, mesmo tendo perdido pro Hyundai, que aí ele pegava e ficava com 2 pontos, mas aí ele venceria o Mamelodi, tá? E até falando sobre o Mamelodi aí, shampoozinho, porra, 0-0, cara, com um jogo que deu vontade de enfiar a faca nos olhos, de tão feio que foi o jogo. Horrível, horrível. Para mim aqui, dos 4 times do grupo F, os 4 foram um lixo. Para você ver, depois o Borussia Dortmund jogou contra o Hyundai e venceu de 1-0 só. Grupo G, Manchester City, que para mim é um dos principais aí na corrida do campeonato. Manchester City, Juventus, Al-Ain e o Wydad, o Wydad aí, que eu nem sei de onde que esse time é. Para mim aqui, deu a lógica, tá? Manchester e Juventus, não tem que falar aqui. Por último aqui, e agora vamos começar a fazer a nossa simulação. Tá faltando ainda o jogo, que é o Salzburg contra o Real Madrid e o Al Hilal contra Pachuca. Para mim aqui vai dar essa lógica aqui, tá? Aqui vai dar 0, Real Madrid vencendo aqui, vamos botar por 2-0, tá? E aqui entre Al Hilal e o Pachuca, 1-0, o Al Hilal, e a gente termina e fecha assim. Real Madrid em primeiro, Al Hilal em segundo e Salzburg em terceiro eliminado. Perfeito? Então, o jogo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, não começou esses jogos ainda, então não deu para a gente pegar e verificar. Agora vamos lá para a fase de grupos, o mata-mata. Olha o bagulho como ficou louco. Se a gente pegar e for ver, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar e colocar o meu mouse, não dá para ver. Mas se a gente pegar e colocar do Al Hilal para o lado esquerdo, as coisas estão muito mais tranquilas. Do PSG para o lado direito, o bagulho tá louco pra caramba. Vamos começar aqui, ó, Palmeiras e Botafogo. Lembrando, Palmeiras quase foi eliminado, tá? Entre Palmeiras e Botafogo, pelo futebolzinho que estão botando, eu falo que o Palmeiras está passando. Perfeito? Entre Benfica e Chelsea, para mim o Chelsea passa, tá? Mesmo o Chelsea tendo jogado muito mal a primeira fase, perdi de 3-1 para o Flamengo foi superior, eu ainda acho o Chelsea muito mais time do que o Benfica. Seguindo Internacional e Fluminense, eu sou mais Internacional. O Fluminense está com um time muito fraco. Manchester e Al Hilal, não preciso nem falar que é Manchester. Aí agora vamos lá, PSG, Inter Miami, PSG, Flamengo e Bayern. Pelo amor de Deus, cara, eu tô falando sem clubismo. Não existe esse negócio, o Bayern, meu Deus do céu. Não tem esse negócio. Para mim, eu acho que o Flamengo passa, tá? O Flamengo passa do Bayern sim. Esses caras estão entrando com uma preponderância, uma soberba, achando que tá tudo ok. E o Flamengo tá entrando para jogar com uma coisa totalmente diferente, que eles não estão entrando em campo, que é raça, é vontade de vencer.
Entre Borussia Dortmund e Monterrey, Borussia, tá? Real Madrid e Juventus vai ficar o Real Madrid. Vamos agora então para as quartas de final. Cara, nesse momento, olhando aqui assim, cara, eu bato palma. O Flamengo chegou bem pra caraca, chegou nas quartas de final, que se a gente parar e pensar aqui, é Champions League, cara. Champions League aqui, ó. Benfica, Chelsea, Inter, Manchester, PSG, Bayern, Borussia Dortmund, Juventus e Real Madrid. O Flamengo tá jogando uma Champions League. Palmeiras e Chelsea. Chelsea, não tem nem que pensar, cara. O Palmeiras está muito fraco. Mas aí, não tem que pensar, não sei. Aqui, o Palmeiras, porque o Chelsea também está numa zica do caramba, mas eu acho que o Chelsea passa. Se você achar que não, coloca aqui nos comentários. Inter e Manchester. PSG e Flamengo. Meu irmão, os caras perderam pro Botafogo, cara. Quem perde pro Botafogo, Flamengo passa. Sem clubismo, fácil. Real Madrid não tem nem que ver aqui no Borussia Dortmund. Agora, vamos lá. Lembrando que não tem disputa de terceiro lugar, tá? É final e ponto final. Final e ponto final mesmo. Vamos falar sem clubismo, né? Pra mim aqui o Manchester passa. Flamengo e Real Madrid. Cara, vocês estão vendo o Real Madrid jogando? O Real Madrid só tem o Vinícius Júnior jogando pela ponta. E o Vinícius Júnior é muito Mengão. Flamengo passa, cara. Final vai ser Manchester e Flamengo. E eu, como eu tô falando, cara, a pessoa pode estar me xingando aí e tal. Eu sei que os torcedores do Flamengo agora, aqui, vendo aqui Manchester e Flamengo, eu sei que os torcedores vão querer me xingar agora. Mas como eu falei, eu vou fazer esse negócio sem clubismo, tá? Não é porque eu torço pro Flamengo, mas a gente tem que falar uma coisa certa. Sem clubismo, Manchester e Flamengo campeão. Pronto, acabou. É isso daí, pra mim, essa parada. Se você não gostou, bota nos comentários. Pra mim, essa simulação. Um abraço a todos, saudações rubro-negras.